Boa noite! Meu nome é Camila Martins Sartori, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós continuaremos a leitura do terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Continuando o nosso projeto de ler os 66 livros da Bíblia em um ano. Hoje nós leremos o capítulo 7, 8 e 9 de Levítico. Vamos lá? Capítulo 7. A lei da oferta pela culpa. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que, com ela, fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda a oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda a oferta de manjares, amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. A lei das ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos, amassados com azeite, obreias asmas, untadas com azeite, e bolos de flor de farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ação de graças. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nele será atribuído o sacrifício, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comerei gorduras de boi, nem de carneiro e nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. A porção dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo:
Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará, para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Capítulo 8. A consagração de Arão e de seus filhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu um tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o ungiu para o consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e aspergiu sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços,
Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis, também da porta da tenda da congregação, não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizessem expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro, por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar,
e imolou o bezerro da oferta, pelo pecado que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu, por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Muito obrigada pela tua companhia, muito obrigada por vocês que têm comentado, por vocês que têm compartilhado. Muito obrigada, e eu te convido para retornar amanhã, quarta-feira, para a nossa leitura às 21 horas, a continuação do livro de Levítico. Deus abençoe e boa noite.